Bom dia! Bom dia, bom dia! Hello, darling! Primeiríssimo oficial. É o título, Ana? Bom dia, querida, como vai? E aí, quarta-feira? Dia de saudável e sem neura. Só que não, né? Tinha colocado uma musiquinha aqui, mas... Bom dia, Sandra! Vamos chamar a galera. Isso aí, me ajudem, nos ajudem a espalhar as notícias boas. Vamos lá acordar esse povo. Já entrar na pista. Faz diferença, né, gente? Vocês acreditam que a gente ficou só na época do... Foi até dia 15, né, que nós fizemos uma dose de café com sabedoria. Foram 45 dias. É estranho depois que não tem. Porque já vira um hábito mesmo de estar ali, de estar nessa troca de manhã. Falta alguma coisa, sabe? Falta alguma coisa. Aqui com meu óleo essencial. O óleo essencial é vida, gente. Esse eu ganhei da minha terapeuta Teta Healer. Verbena da Cecília. É maravilhoso. Indico. Eu também aí já me... Sou cadastrada do TEC, é maravilhoso, só que ainda tenho que estudar para entregar para vocês. Mas olha, quanto mais natural cuidamos da gente, melhor, né? Faz, não faz? Também senti. Quanto mais a gente se conhece, cuida da gente de forma natural, com os recursos naturais, melhor. Para nossa saúde, não intoxica o corpo. Medicamentos farmacêuticos, elas estão aí, são importantes, mas tem pessoas que usam por anos, sem consciência, né? Tá sem dor, tá ali. Ou o hábito ou o vício de tomar um Dorflex, né? Um paracetamol. Gente, isso a longo prazo vai intoxicando. E, na verdade, se você tem dor constante, por exemplo, né, dor de cabeça, por exemplo, o que tá comunicando, né? Normalmente tá aí. Tensão. Se é um padrão, precisa ser olhado para que possa ser cuidado de forma diferente. Como faz diferença? Eu nunca fui muito assim de tomar remédio, nunca fui. Mas depois que eu entrei, né, para psicossomática, gente, eu falo psicologia corporal, mas se eu colocar o nome para vocês, que é a minha formação, tem que ser falado psicologia corporal mesmo. Vocês nem adivinhem, já vou até falar. Vegetoterapia caráctero analítico. Quem que entende isso? Eu falo que é de comer, vegetal, é o que? Vegeta o quê? Ai, ai. E tem esse nome? Bom dia, Eli! Ó, acabei de falar o nome da minha formação, que eu chamo Psicologia Corporal. Vegetoterapeuta Caracteroanalítica. Vê se tem como falar esse nome. Isso eu ressignifiquei desde o começo, gente, desde o começo. Por quê? Vegeto porque trabalha o sistema vegetativo, trabalha lá desde a formação do útero até... Bom dia! Desde a formação do útero até o estado atual, e caráter analítico porque
o traço de caráter. Bom dia, Carlita! Que é o nosso jeitão de funcionar, ele é analisado. Então, a gente entende qual é o jeitão, perfil dentro do corpo, olhando para o corpo. Então, a gente vai analisar todo o padrão, entender o padrão que acontece na nossa vida desde o útero. É sério demais, gente. E aí, mesmo entendendo que às vezes muitas doenças pós-útero tem, né, pós-útero, na vida adulta. A Carla aqui, lembrei do diabetes tipo 1, câncer, dependendo, tem a ver, obesidade mórbida, tem a ver com períodos intensos, vocês sabiam? É sério demais, gente. É tanta coisa que é interligada, tanta coisa. Então, por isso que quando a gente traz clareza do padrão, consciência e cuida na raiz emocional, tudo muda. Por isso que terapias naturais são convergentes com a terapia corporal, né? E tem exercícios pontuais para serem trabalhado o corpo, que chamamos de actings, que a gente trabalha para desbloquear aqueles pontos de tensão, né? Trabalhamos ali para desbloquear os pontos de tensão, inclusive os olhos. Eu comecei aqui na primeiro dia falando sobre bloqueios oculares e o quanto ele impede a gente trava realmente para ver, são os pontos cegos que realmente se manifestam no físico. Toda manifestação física tá ligada a fatores emocionais e vice-versa, tá? Então, quando tem algo que está acontecendo fisicamente, como um bloqueio ocular, porque de fato aconteceu algo, e se você trabalha emocionalmente a raiz disso, é possível estagnar ou até mesmo reverter. A intenção é que reverta, né? Naturalmente. E nós falamos do olho, lembra, gente? E lembra que eu falei que ia passar algumas dicas também de exercícios. Temos exercícios para o pescoço. O pescoço aqui é nosso eixo emocional, que conecta peito, coração com razão. Por isso que muitas vezes a gente somatiza, ainda mais quando está muito no controle ou tenso, pescoço, porque a gente segura as emoções no pescoço. O pescoço é muito a sede do narcisismo. O narcisismo, tô falando muito, né? Me fala aqui, às vezes eu me empolgo e vou falando. Se não entenderam, perguntem, please, tá? Então, o narcisismo o pescoço é a sede do narcisismo. Eu já falei, quem me ouve aqui falando, que é aqui que a gente que falamos dos 3 Hs na vegetoterapia, né, na terapia corporal, que é humildade, humanidade e humor, representado na região sexual aqui do órgão genital, porque são segmentos que nós trabalhamos. Então, humanidade, porque quando a gente tá arrogante, o pescoço tá aqui, ó, tá sobrevivente, tá? Sobrevivente, arrogante. Quando eu baixo, não tô humilhada, porque aqui arrogância e humilhação. Quando eu tô humana, humilde, eu tô no meu lugar, pescoço. E daí é possível conectar com o peito, que são as minhas emoções. E aqui é a sede da humanidade, ao sentir. E o humor representando na região genital, que é o gozar, né? O gozar a vida, que é a alegria. Não só o gozo na sexualidade, mas é a alegria de viver. Então, quando a gente tá com o pescocinho no lugar dele, que também, por que o pescoço tá no lugar dele? Quando o olho também tá, quando vemos as coisas com clareza, quando sabemos lidar com as situações, quando vem organizando, integrando os níveis, que eu já falei para vocês aqui, são como chakras, organizando, e tem um exercício para cada nível, pra gente organizar os níveis. Aí a gente goza realmente a vida com alegria.
né? Sem somatizar tanto, sem ficar ali puxando energia, entende? E quem que é o grande xodózinho, eu falo, é o olho, gente. No olho tem muita confusão. E daí, quando o olho vê errado, ou quando o olho vê demais, ou quando o olho vê de menos, quando o olho tem os pontos cegos, isso vai interferir nos nossos comportamentos, em como a gente lida com a situação, se a gente lida com situações olhando para elas de forma bem tensa, ou como que eu posso dizer? Desconfiada, confusa. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Ou tô tendo um papo muito técnico? Conta pra mim. Quem tá aqui no ao vivo. E aí, contem que eu quero ouvir. E cadê os coraçõezinhos? Gente, vamos colocar coração, porque daí curtir aqui, porque o Instagram entrega mais, né? Entrega mais. Tá entendendo, Eli? Maravilha, querida. Jéssica, bem-vinda! E daí, gente, eu vou passar aqui de forma prática um exercício pra gente testarmos. Algumas aqui talvez já saibam, mas o que é? A careta e o giro. Primeiro, nós temos exercícios para trazer o ponto. O ponto, a gente trabalha com uma lanterna. Ah, tá aqui na minha caixa terapêutica. Peraí, gente. Tanto tempo que tem aqui a minha caixa terapêutica. Olha a nossa lanterna. Uma das, né, que eu uso quando a gente tá junto com o cliente na parte prática. No corpo, lá na maca, tem uma maca específica. No online, como eu adaptei? Faz tempo que eu não uso, não sei nem se tá funcionando. Não. Mas, ó, pra vocês saberem como é. Aqui ela fica... Então, foi uma lanterna adaptada. Tem até um colega nosso lá de Taubaté que ele é um gênio, engenhoso. E aí, ele adaptava as lanternas pra gente fazer os actings. Então, aqui ela fica iluminada mais fraquinha. E aí, a gente tem uma certa distância, a pessoa na maca, tem uma posição específica também. E que ela vai olhar pro ponto fixo. Tem vários exercícios. Ponto fixo, onde você fica olhando e é onde você vai estigmatizando, poder olhar mesmo. E aí, o que isso trabalha emocionalmente? Tô dando um exemplo aqui, vou dar vários exemplos para vocês. Olha tudo que é analisado. Se essa pessoa olha um ponto mesmo ou não, se essa pessoa... Vou inverter a pilha aqui para ver se funciona. Se essa pessoa olha um ponto mesmo ou não, se ela vê embaçado, se ela olha o ponto ou se ela olha outra coisa. Às vezes ela vê outra figura. Dificuldade de ficar no ponto. Ah, acendeu um pouquinho. Acho que é mau contato por estar bastante tempo ali guardada. Tudo isso, gente, tem fatores emocionais. O que isso tem a ver? A pessoa, então, que vê 2 pontos, você vê, sempre ela vê 2 situações, né? Ela não vê a situação como ela duplica a situação. E emocionalmente, isso tem um sentido. Ou, às vezes, a pessoa não olha. Olha aqui, para vocês terem uma ideia. Tá acendendo, ó. Acendeu. Tá vendo como é clarinho? Ó. Então, não é uma luz que incomoda tanto, né? Então, é uma luz, ó. Então, a pessoa vai olhar pro ponto. É
um dos exercícios, é um dos primeiros exercícios que nós trabalhamos o olho. Depois, nós vamos trabalhar aqui, ó. Ô, Ju, bem-vinda! Um dos pontos é aqui, ó, a convergência e acomodação. Porque esse daqui, gente, diz respeito bem à fase da amamentação. Oiê, minha querida! Finlândia ao vivo! Querida, tô aí, vou falar contigo, viu? Muita coisa. Ontem eu não falei nem com a Sandra. Ai, gente, paciência comigo, muita coisa. Vocês estão vendo? Isso tudo é trabalhado na corporal. Então aqui, ó, quer dizer, tô dando aqui pra vocês verem, mas a gente tem um posicionamento que é na altura dos olhos. Só que a pessoa vai estar na maca com uma posição específica que tem a ver todo com o corpo, não é de qualquer jeito. Tô dando aqui pra vocês terem uma ideia de tudo que é trabalhado. Então aqui é a parte da acomodação e convergência, onde realmente a pessoa ela vai ficar aqui vesga, né? Porque ela vai focar aqui e vai lá. Foca aqui e vai lá. Isso tá trabalhando o olho e é a fase da amamentação. Separar ela com o outro. Ela com ela com a mãe, ela com o cuidador, que dá às vezes mamadeira. Olha só. E por quê, gente? Tem gente que é muito misturado. Não consegue. Quando chega aqui, não consegue ver. Quando vai lá, se perde. O olho perde. E se o olho perde, ele tá contando e já tá contando o jeito dessa pessoa funcionar na vida. Olha só para vocês verem. Vocês imaginavam uma coisa dessa? Então, olha como é sério. Só que aqui eu, como uma terapeuta já de anos, quando a pessoa começa a ter comportamento e traz para mim, eu já entendo como ela funciona emocionalmente. O acting, que nós chamamos esse exercício, porque ele vai trabalhar, não é só o músculo, ele trabalha tudo, o sistema inteiro. Entende? Ô, Broto! Simone, bem-vinda! E aí, gente, vocês estão entendendo como é complexo? É muito complexo, é muito sério. Então, muitas pessoas, vocês, o que a gente vê aqui? A pessoa, quando ela tem dificuldade de ir e vir na vida, quando para ela é mais fácil ficar aqui do que para lá, mostra como é difícil para ela ir para as relações sociais, ela quer ficar mais aqui, protegida. Ou tem pessoa que tem dificuldade de ficar aqui, é porque ela é mais fácil para ela ficar lá com o outro. Com ela, ó, é isso mesmo. Ela fica mais aqui. Então, quer dizer, ou ela fica mais com o outro, difícil para ela ficar aqui. O que a terapia vai ajudar? E isso, gente, eu tô dando um exemplo do que a gente trabalha na prática, mas tanto aqui de forma, nesse método meu que eu tenho atendido online, eu vejo tudo isso. Eu não tô aqui com a lanterna, mas eu já tô sacando o jeito dessa pessoa trabalhar, funcionar na vida, quais são os enroscos dela, e o que eu tenho que trabalhar para dar clareza, inclusive propostas terapêuticas que vão fazê-la exercitar esse movimento que ela precisa. Tem gente que tá muito aqui, eu disse, minha querida, então proposta terapêutica, ir para a vida, fazer movimentos, entender por que tá parada aqui, qual é a dificuldade de ir para a vida. Então, tudo isso vai ser esclarecido na terapia, entende? Para que essa pessoa possa ir e vir. Só que a lanterna é como, eu falo, um ego auxiliar. Então, ali é como a mãe pegando na mão, literalmente. A gente vai no começo com a pessoa para ajudá-la, como ensinar o caminho das pedras e depois nós tiramos a lanterna. Então, todo esse exercício a pessoa vai fazer sozinha. Então, ela vai lá buscar o ponto fixo é ela com ela mesma. Com a relação dela com ela mesma. E tem gente que não consegue ficar no ponto. Depois nós trabalhamos o ponto no teto, por exemplo. Então a pessoa tá na maca, vamos supor assim, uma cama, um exemplo, né? Como se fosse. Então ali ela vai buscar o ponto dela lá no teto. Então é longe. Só que não tem um ponto fixo ali, um ponto desenhado. Ela vai achar o ponto dela. Então, é um nada onde a pessoa acha o ponto. Você fala assim, Márcia, que papo de doida é esse? O que você tá contando?
tô contando. Olha só que exercícios vão trabalhar toda a parte, tudo, corpo e alma. Vai trabalhar corpo e emoções, vai integrar. É muito profundo, não é só músculo. Toda essa parte neurovegetativa está sendo trabalhada. Padrão, jeitão de funcionar. Nós estamos dando foco. O ponto fixo trabalha foco também, a pessoa sem foco. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia que o bebê nasce, ele é astigmata, ele é sem foco? O ponto fixo é o primeiro que a gente trabalha para dar foco para essa pessoa. Se essa pessoa é astigmata, então eu já entendo que ela tem dificuldade de foco. Isso tem a ver com a fase lá pós-parto, que nascemos sem estigma, tudo embaçado. O que vai dar o estigma é aqui, ó, o convergência e acomodação. Então eu vou para a mãe, vem para mim. Ali na amamentação que a gente entende, nossa, são separados. Entende? E o que eu quero trabalhar aqui com vocês de forma... Tem adaptado em alguns momentos, assim, até adapto com a pessoa para ela criar um ponto fixo para ela. Às vezes eu pego até prender uma caneta numa ponta. E a postura é sempre mãos na lateral, só para vocês saberem, do corpo e a perna dobrada. Porque também tem uma questão do fluxo energético real, corporal e jeito de funcionar. Nós sempre começamos da cabeça para os pés. Por quê? Porque intrauterino é assim que a gente se forma. Primeiro aqui o cérebro, e depois vai formando o sistema, né, nervoso, e depois que os outros órgãos vão se formando e desenvolvendo. Então, a gente começa de acordo com a linha do desenvolvimento. Útero é ouvido, então nós temos um exercício específico para trabalhar útero. Então, pessoas com problemas de somatização no ouvido já diz respeito a esse bloqueio intrauterino, tá bom? Olha só para vocês verem, tá fazendo sentido? Perguntas antes de eu ir para perguntas e observações antes de eu ir para a próxima fala. Tá muito complexo? Vocês imaginavam isso? Então é sério demais. Quando a gente vê um bloqueio somático, que é um bloqueio somático no corpo, quando ela tá ali somatizada, e qualquer doença, sintoma físico no corpo tá contando um aspecto emocional, a gente precisa ter toda essa leitura, não é só peito é isso, coração é isso, tá? Mas qual a história dessa pessoa? Quais outras doenças associadas ela tem? Que esse chute todo orgânico que tá acontecendo no corpo dela, né? Tem a ver com as emoções. Tem coisa que eu bato o olho e eu falo assim, é intrauterino. Tem coisa que eu já bato o olho de saber o jeitão da pessoa, com o sintoma que ela tem, eu já deduzo o que ela viveu lá atrás. Por quê? Experiência, né, gente? Experiência. Então, eu fui para corporal, meu primeiro foi na faculdade, numa oficina da Semana da Psicologia, mas eu tô desde 2012. E quando eu comecei a estudar, eu trabalhava em Pindamonhangaba, na medicina preventiva da Unimed, porque antes disso eu trabalhei num grupo de diabetes. Eu já sabia que queria trabalhar com grupos, né, gente? Então, na faculdade, eu fui afunilando para isso. E aí, consegui um estágio na área de grupo de diabetes. Eu já amava ali, porque eu não estava estudando ainda, mas eu já sabia que eu queria ir para corporal, né, para psicossomática. E na Unimed era assim, quando eu estava na Unimed, já estava estudando, eu estudava à noite, de manhã já tinha um caso. Por quê? Muita parte somática, né? Eu era coordenadora de grupo de diabetes, que junto com isso tinha obesidade, hipertensão arterial, né? Pressão, hipertensão. E tinha todo dia, então tinha depois casos de reabilitação de coluna, fibromialgia, tinha grupo de gestante. Gente, então isso me nutria muito poder ter esse laboratório para ajudar a entender, né? Então, desde então, ó,
São 12 anos só na área corporal. Depois eu fiz a terapia breve na Espanha, presencialmente nessa área. E todo esse repertório clínico me ajudou isso, por isso hoje a facilidade de bater o olho e já ir direto ao ponto. Mas enfim, integrando, né, para vocês. Vamos fazer aqui uma proposta terapêutica com os olhos. E aí, o que a gente... Tem vários exercícios para os olhos. A lateralidade. A lateralidade, a gente olha só o olho que olha para a lanterna. E aqui a gente está trabalhando... Perdão. A gente vai trabalhar a separação, não a desconfiança. Nós vamos trabalhar o falar não também. Tem exercícios que a gente vira e na hora que a gente vira um dos lados, o terapeuta tá em um dos lados. Dependendo se for homem de um lado, mulher do outro. E aí a gente fala não. Nossa, gente, a terapia corporal é muito completa. Ela é linda, eu sou apaixonada. E o que isso quer dizer? A dificuldade em falar não mesmo, de colocar limite, né? Que a maioria, muita maioria dos meus clientes, eu vejo aqui terapeuticamente, tem essa dificuldade de se posicionar e falar não. E qual é um exercício que eu vou trazer para vocês aqui, que tem a ver com ver a vida como um todo? Nós não estamos trabalhando aqui o ampliar. Então, quer dizer que tem traumas que carregamos que vem do útero? Quando você fala intrauterino? Sim. Na verdade, todos nós, a nossa história começa no útero. Então, nossa história começa no útero. A gente, dependendo de níveis, mas nós todos temos a história desde o útero. Então, tudo que a mãe passou, o pai passou, como foi, se foi desejado ou não... Se foi planejado ou não, se esse filho foi de abuso ou foi concebido genuinamente, se a mãe passou bem, se ela viveu estresse ali no período intrauterino, se foi desejado ou não, tudo isso a criança vai sentir. Ela vai captar pela parte corporal da mãe. Tudo já tá marcando a vida intrauterina. Tudo, tudo, tudo. Pessoas, por exemplo... que tem muito estresse intrauterino, são pessoas, dependendo do biotipo corporal, nem vou dar mais detalhes aqui, mas, por exemplo, são pessoas que são muito criativas, que são muito no mundo da lua, muito no mundo dela, por quê? Tem um aspecto específico de olho, tem um aspecto específico de corpo. Por quê? Porque no útero, principalmente nos 3 meses, olha só para vocês verem, não é falado muito sobre a importância dos 3 meses, porque é onde está formando todo o sistema nervoso, o cérebro, toda essa parte. Então, algum dano ali vai interferir no quê? Cabeça. O útero, primeiras formações é cabeça. Então, por isso que, ó, quem tem bloqueio intrauterino, principalmente nos 3 primeiros meses, e dependendo da exposição que essa pessoa teve, digamos, esses traumas ou esse estresse, se foi a gravidez toda, se foi um mês, tudo isso interfere. Se foi muito tempo. O que acontece? Ela se defende na cabeça. O que é? Evitar contato com o mundo externo e vai para a cabeça. Então, é a pessoa que ela funciona muito bem sozinha, ela é super criativa, ela tem ideias fora da caixa. Por quê? Porque foi a defesa dela. Só que lembra que eu falei que toda dor tem seu recurso? Toda dor tem seu recurso. Então, por que a pessoa teve essa dor? Qual é o recurso dela? Então, é a pessoa que pensa fora da caixa, literalmente. Mas tem a ver com a defesa dela intrauterina. E se isso estender o pós-parto, vai ser outra coisa. Cada fase nossa que vai marcando com traumas ou exposições negativas, dependendo do quanto nós fomos expostas, isso vai interferir no nosso jeito de funcionar na vida. Isso é que vai formando o nosso corpo, o nosso biotipo corporal. Então, o nosso tipo de corpo vai revelar a nossa história. Essa pessoa já conta.
A magrinha é uma coisa, o violão é outra coisa, o triangulão é outra coisa, o quadradão fortão é outra coisa. Tudo isso conta. O olho, se é um olho acolhedor, se é um olho que fuzila. Quem aqui sabe o que eu tô falando? Aquele olho que fuzila. Ah, Ana, depois você vai fazer uma aula pra gente falando com o biotipo corporal, pra gente entender nosso biotipo de corpo. Não é a proposta dessa jornada, mas podemos fazer com certeza. Com certeza. Tem até um post em algum... Depois você me ajuda, Ana. Eu vou compartilhar pra gente colocar no grupo algum post que eu falo sobre os tipos de corpo. Tá? Mas é possível, eu amo isso, amo, amo, amo. Então, gente, por quê? Porque eu formei também depois em analista corporal, que é outra formação. Então, são muitas formações e práticas. E isso, quanto mais informação, o que é informação? A informação também, o conhecimento nos dá clareza. Pensar fora da caixa ou viver como se as pessoas não existissem? Dependendo do momento, ela pode viver como se as pessoas não existissem. Porque o mundo é dela. Ela pensa fora da caixa, qual é a caixa? A caixa é o mundo externo, é o mundo dela. E ela pode, dependendo do nível desse traço, ela pode vir com dificuldade relacional. É uma pessoa que ela não tem... Alexandre, bem-vinda. Bem-vindo, perdão. É uma pessoa que ela vai ter muito mais dificuldade afetiva, não é uma pessoa mais afetiva, é uma pessoa que até ela, corporalmente, ela se defende, ela é mais nela. E pode ter dificuldade de incluir pessoas. Entende, Sandra? Porque é muito ela. No útero ela já se defendeu. No útero, o que esse feto, essa criança, essa vida sentiu? Não posso incomodar, não posso dar trabalho. Então ela volta para ela. Porque ela entende que ela tá incomodando, que é um útero frio, é um útero contraído. E ela vai voltar pro mundo dela. Quando a gente entende de pessoa, você vai entender que isso, na verdade, é o recurso dela. Não vai adiantar forçar a barra. Não adianta forçar a barra, por isso que você surfa muito bem essa onda criativa. Entende? E por isso que muitas vezes você tem dificuldade de entender em alguns níveis a ideia do outro. A gente precisa, em alguns momentos, pode ser até quando você estiver na dor, fica difícil às vezes de você captar o mundo da lua do outro, porque você entende do teu jeito, no teu mundo. Só que é o teu recurso, a tua potência. Por quê? Porque isso eu já sabia, tá? Já sabia. E por quê? Porque daí você vai, por isso que você ousa e cria e pensa, e é fácil para você criar. Por quê? Porque é a sua... É de uma dor que nasceu um recurso. Tá vendo, gente? Então, por isso, quando a gente vai entender a nossa história, qual é o ponto do direto ao ponto hoje, por exemplo, e transição de carreira que eu faço ajudando a pessoa a se posicionar no digital, a entender qual é a habilidade dela. E se não for, dependendo do jeitão, como que a gente barganha para essa pessoa desenvolver uma habilidade que vai favorecê-la, mas depois ela saber como ela vai se autorregular. O que é autorregular? Achar, tipo, a leveza dela, porque senão se ela forçar muita barra, espana. Como é importante quando a gente entende nosso jeitão. Entende? E daí também, é claro, elaborar as dores de base. Então, como que a gente elabora as dores de base? Como que eu entendo? A clareza e a consciência e trabalhar, seja lá qual for a dor da fase, é importante. Faz sentido? Vocês imaginavam tudo isso? Então, quando eu tô num atendimento e eu já tenho ideia do biotipo corporal dessa pessoa,
e a dor que ela tá trazendo no momento, eu já entendo o que ali entrou na dor. Vou fazer com vocês. É de olho. E a proposta terapêutica aqui que eu vou trazer é o giro. O giro, já que a gente vai girar nessa roda também, quando que a gente expande os horizontes? Quando a gente olha um todo. Se a gente tá embaçado, não olha. Se a gente tá segurando o olho e olha só para um lado, não olha o todo. E nós temos um acting, um exercício específico na corporal, que é o giro, que a gente olha o todo. Então, como que é o exercício do giro? Você também, quando a gente faz deitado, tem uma posição, mas aí onde vocês estiverem, pode fazer, que é o giro, que o olhar dá esse giro aqui, ó, a cabeça fica no lugar. Não é a cabeça que gira, que você faz assim, ó, não, o olho gira. Então, você vai pegar aqui, ó, olhar, 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 o giro completo. Testem aí. Devagar, tá? Senão... E daí aqui a gente conduz com a lanterna também, a pessoa no começo, ó. Gira até onde o olho alcança. Aqui vocês podem ter facilidade de olhar mais para um lado que para o outro. O olho pode doer. Pode ser mais fácil olhar para frente do que olhar para baixo. Tudo isso a gente está analisando. Tudo isso é analisado. Então, aqui eu tô fazendo assim, esse exercício, mas não é assim que a gente faz com a lanterna. Tem um outro posicionamento. Fazem aí que eu quero feedback. Todo mundo fazendo giro. E a gente faz aí 5 minutos de giro, 10 minutos de giro, 15 minutos de giro. Tem um tempo também. Porque o tempo, ele vai trabalhar a maturação, a maturidade mesmo desse exercício. É igual musculação. Você vai no primeiro dia e desiste, vai ficar com dor. Tem um porquê disso, Ana. Lado direito, lateralidade tem a ver com paternidade. Lado masculino, tá? Futuro, frente, futuro, baixo, passado. Quem mais? Contem, contem, contem. Faça o exercício, gente. E por que a gente faz primeiro também o olho o ponto fixo? Primeiro você com você, firmão, tem uma sequência de actings. Não é aleatório. Você começa lá com o giro, vamos girar, porque essa pessoa não, se ela tiver confusa com ela for pro giro, bagunça mais. Eu mesmo, para a esquerda, parece amplitude de visão. Esquerda acima e um pouco mais curta. O meu é o olhar para baixo. E isso, tudo isso conta. Então, onde é mais fácil ir, avançar, onde talvez a visão não alcança tanto. Visão esquerda para cima é futuro, né? É olhar para frente mesmo. Tem a ver com o lado feminino, o esquerdo. Olhar para baixo tem a ver com passado. E daí talvez coisas que sejam difíceis de olhar, ou quando é mais fácil olhar para baixo, porque talvez esteja mais ali no passado, quando é mais difícil acessar aqui. Vocês entendem? Quanto detalhe? E é lógico, isso não é isolado, porque é o olho como um todo. É o olho como um todo. Então, só tô trazendo para vocês terem dimensão de tudo que é trabalhado.
E aqui, quando a gente tá maduro, então isso aqui já é um acting de maturidade. Quando você já sabe quem você é, já tá, saiu de todas as confusões. Olha lá, ó, olhar esquerdo, visão mais curta, que é o lado feminino, Simone. A gente vai pra vida olhando tudo, integrando presente, passado, futuro, presente, passado, futuro, lateralidade, olhando pros lados também, sem estar desconfiada, sem estar difícil de olhar pro lado. Por quê? É isso, né? Não tá fixo, com o olhar fixo. Porque o olhar fixo nos adoece. Então, quando também a pessoa vai pro giro, mas ela quer girar tudo, já mostra aí como ela é controladora, tem aspectos de controle, que o pescoço vai junto, porque o pescoço é o controlador. Entende? E, gente, tudo isso é para entender o quê? É parte da vida da pessoa. Uhum. E você já tá fazendo isso, né, Simone? Quando a gente trabalha terapeuticamente, que você vai entendendo os bloqueios, você já avançou muito e vai continuar avançando mais. Lê Kids, bem-vinda! Lívia. Então, olha só o que o corpo fala, o que o corpo conta, que o olho, só o olho. Porque o convite do nosso encontro aí de... Nossa, a gente tá até estendendo um pouquinho mais, já tô fechando, tá, gente? Pra liberar vocês pro dia. Sabe, ano passado fui a optometrista e ela disse que eu já estava ficando vesga. Não vesga, mas com desvio. E o desvio, tem a ver com aspectos de desconfiança, dependendo do que o vesgo é, para dentro ou para fora. E às vezes fisicamente você está... Ah, que linda! Jura? Parabenzaço para essa mulher incrível, Simone. Que linda! Então vamos estar juntas aí em tom de comemoração. Isso é amo, 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 amo. Então o vesgo é o desconfiado. E dependendo do lado tem a ver com a lateralidade, direita ou esquerda. Eu sou, né, gente? O vesgo é o estrábico. E às vezes o que acontece? Nós trabalhamos emocionalmente e pode até às vezes estar ali o bloqueio que está estagnado, mas você não funciona tão desconfiada na vida, mas entende o porquê. E outros fatores que vêm associados com isso, tá? Então, se é para fora tem um sintoma, se é para dentro tem outro porquê, se é do lado esquerdo tem um porquê, do lado direito tem outro porquê. Até mesmo na hora do grau, o grau direito tá contando uma coisa, porque às vezes o grau não é igualzinho nos dois olhos. Às vezes tem gente que tem diferença de 1 grau, meio grau, 2 graus de um olho pro outro. Então, o que que aconteceu com X pessoa que realmente interferiu? Bom dia! Entende, Li? E daí, dependendo da exposição, isso manifesta fisicamente. No meu caso, também foi um bloqueio ocular infantil. E aí eu já sei o que aconteceu. Hoje eu vim a descobrir o que aconteceu comigo. Efetivamente, nos meus 2 anos e 3 meses, 4 meses, foi... Fiz, né? Eu passei por todo o processo da terapia corporal, o processo completo da terapia corporal aos 4, 5 anos. Então, trabalhei muito. Qual é o tempo da maturação? É quando você já integrou todos os actings e chega na parte genital. Que daí você fala assim, uau, trabalhou, tá madura, consciente e vai. Porque tem uma sequência de actings que vai trabalhando os níveis. Bom dia!
E aí eu descobri efetivamente o que tinha acontecido comigo nessa fase. Eu tive a clareza, mas o meu grau já está estagnado há muito tempo. Entende? Então, gente, é sério. E toda dor tem a ver com o nosso recurso, como que a gente aplica, como que a gente lida para aplicar. Né? Viver melhor, mais fluida, entender que tem uma raiz emocional por trás. E aí, como que a gente acomoda? Como que a gente baixa a energia do olho, que ele é mais tenso, pode ir fluido, pode ir olhando tudo, não tem medo de poder olhar, tem a ver com medo, né? Não tem medo de olhar, pode ir, pode olhar para tudo, né? E tem gente que é ao contrário, tem gente que não olha e tem pessoas que olham demais, tem excesso de olho. E aí, excesso de olho é energia mesmo. E daí precisa, excesso de energia no olho. Por exemplo, conjuntivite, gente, vocês sabiam? Primeiro, eu falo que sempre é a clareza. E eu falo isso porque quem me acompanha já sabe que eu trago muitos temas. É você ter clareza. Quando você tem clareza, primeiramente, você sabe o que você tá vendo, já baixa a bola. Porque você não fica assim, será? O que eu tô olhando? Que dúvida. Não. Gera outras coisas. A maior confusão no olho é quando tem dúvida. Porque você sabe se você pisa pra direita, pra esquerda, ou te paralisa. Nós podemos falar mais esses 2 dias sobre isso, tá? Eu quis entrar porque vocês veem que riqueza. Então, quando não tem clareza, por isso que eu falo muito da clareza, do ajustar a lente, né? Ajustar a lente, expandir horizontes. Quando que a gente expande? Quando já está resolvido aqui. Se você tem medo, não entende o que está acontecendo aqui, como você vai para lá? É onde as pessoas ficam na paralisação, no medo. Seguras, né? Não agem. Então, entende quando eu falo aqui no começo que eu falei que mais do que ter uma meta é ter clareza, porque daí te ajusta no trilho? A Ana já me deu insights aqui só de saber disso, da limitação do olhar, paternidade. E você já sabe, porque você já está consciente da tua história em vários aspectos. Que é o bloqueio com o masculino, né? E aí o masculino começa nos nossos masculinos de origem. Tudo que repete na vida adulta tem a ver com os masculinos de base. Às vezes não é o pai, mas é a figura do avô, de um cuidador, de um tio. A ausência do masculino, tem pessoas que são criadas só por figuras femininas. Ou tem pessoas, mais em geral, figuras femininas. Mas tem pessoas também com ausência, quer dizer, pelo menos dos casos que eu atendo, né? Ou tem um masculino muito abusivo, tóxico, que é um masculino não saudável. Isso vai interferir na formação dessa identidade, o posicionamento, vai interferir no olho, no biotipo corporal, em tudo. Então, gente, enquanto a gente está entendendo isso, vamos girar da forma que a gente pode, né? Então, o convite de estarmos juntas no sábado, um momento de mesa, ontem eu falei sobre isso, um momento de desfrute, de estarmos juntas, tomar um café gostoso, trocarmos experiências, comemorarmos, tem muita coisa, né, pra gente viver. E depois dar um giro, literalmente nessa roda, que é 360, te amplia a visão, literalmente, e ver por outro ângulo a vida, criar novas experiências. Eu amo isso, já fui várias vezes, eu quero ver vocês tendo várias experiências que vão fazê-las expandir a visão de vocês. Que bom, Eli, que bom! Então vamos juntas? Não tem ticket, é um encontro, e esse encontro nasceu da proposta aqui no Café com Sabedoria o ano passado. É um encontro, e dele muitas outras coisas vão nascer. Um encontro livre, quem quiser ir para o café, pode trazer a família,
Obrigada, Alexandre. Obrigada. Vou estar falando muito mais sobre isso, que é a minha especialidade, né? Às vezes eu não trago tanto porque eu acho muito técnico, mas se vocês veem, faz a diferença, né? Quem quiser ir pra roda depois vai, quem quiser levar o maridão, o namorado, os filhos, porque tem muito espaço ali de liberdade, dá pra família inteira curtir, tá bom? Então, é isso. Contem comigo, é por isso tudo que nasceu direto ao ponto. Gente, 5 sessões, em 5 sessões você ganha clareza, entender seus padrões, entender quem você é, para que ajuste o seu olhar para você, para os seus planos, para os teus sonhos. O que é isso? Quanto já te custou? E eu sei porque tem pessoas aqui que estão comigo, podem falar por si só tudo que já viram e estão vendo. Olho é sério, olho é sério. E isso vai dificultar no posicionamento, isso vai interferir na comunicação, isso vai interferir em tudo. Então vamos juntas? Por isso que nasceu Amplie Seu Olhar e expanda seus horizontes. Contem comigo, amanhã tem mais. E quem não entrou no grupo, entrem, por favor. Link na bio, porque nós vamos colocar informações sobre o nosso encontro de sábado. Tem enquete, tá bom? Perguntas? Vamos para a nossa quarta? Marquem, por favor. Olha, até agora 8 pessoas na live. Se cada um aqui repostar algo de curioso, de novo que viu na live de hoje, trazendo, porque os outros 2 dias, então, eu vou dar sequência nesse tema. Fechou? Vou dar sequência nesse tema.